Tá. Então, olha só. Então, você tem dois vetores, um vetor U, um vetor V, e ele pede para calcular o valor de A, uma incógnita, né? Para que o paralelogramo formado pelos vetores U e V tenha área igual à raiz de 62. Tá. Então, esse paralelogramo ele é formado por esses dois vetores. E se esse paralelogramo é formado por esses dois vetores, o que nós sabemos? Que a área desse paralelogramo vai ser U vezes V, vai ser um módulo de U vezes V. Né? Então, o que nós temos que fazer é calcular U vezes V. Então, vamos lá. O U, primeira linha. O V é a segunda linha. Né? E aí, então, a gente faz o produto vetorial. Né? Vamos ver o que acontece. Se eu botar aqui o produto vetorial, o que nós temos? Então, olhando para cá, né? Vamos ver se a gente fez certo. Então, mantenho a primeira, seguro a primeira linha, ficou 1 menos 1 e A. Mantenho a segunda coluna, 2 e 1, menos 1 e A. E na terceira, e seguro a terceira coluna, ficou 2, 1 e menos 1. Ok. Então, feito essas sequências determinantes, nós vamos ter, então, o seguinte, vamos fazer os determinantes, né? Então, ficou A menos 1, 2A mais 1, né? Com o sinalzinho de menos aqui na frente, e menos 2, menos 1, né? Então, ficou menos 3. Tá. Então, esse aqui é o meu produto vetorial. Né? E o problema está falando em área. Então, para eu ter a área, eu preciso ter um módulo desse vetor. Então, tá. Então, eu vou pegar menos, ou melhor, vou pegar A menos 1 ao quadrado. Tá? Vou pegar o menos A ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Ah, professor, mas o que aconteceu com o sinal de menos? Então, se eu pegar tudo isso aqui e elevar ao quadrado, eu poderia ter escrito mais, né, ter escrito de forma mais explícita, né? Não tão resumido. Né? Então, aqui, né, é como se eu tivesse escrito isso, né, considerando o sinal de menos. Só que menos elevado ao quadrado vai ser mais, então não precisaria, não preciso deixar isso tão explícito, né? Mas eu aqui só acabei explicitando porque eu sei que no coraçãozinho de alguém essa dúvida surgiu. Então, menos 3 ao quadrado, né? E aí vai surgir uma técnica, né? Que é o produto notável, né? Então, o produto notável, ele surge aqui. Então, vamos lá. Esse produto notável, isso aqui vem disso aqui, né? Como é que a gente calcula o produto notável? Então, a regra do produto notável é A mais B elevado ao quadrado. Então, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Ok. Então, A ao quadrado, né? A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B. Quanto é que vale B? O B vale menos 1, né? Mais B ao quadrado. Então, ficou quanto? 2 vezes A vezes menos 1. Isso aqui ficou menos 2A. Menos 1 ao quadrado, isso aqui dá mais 1. Ok. Agora vamos para o outro lado. Como é que ficou aqui? Então, usando a mesma regra do produto notável, né? Então, vai ficar... Agora, no lugar do A, eu tenho 2A. Então, ficou quanto? 2A elevado ao quadrado mais 2 vezes 2A vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ok. Quanto é que é 2A ao quadrado? 4
a ao quadrado. Mais, quanto é 2 vezes 2? 4. 4 vezes a, vezes 1, né? Ficou 4a, né? Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 1, 2 vezes a, 4a. Mais 1, né? Então, esse produto notável aqui corresponde a isso aqui. Então, temos isso aqui. Tem que desenvolver, tem que botar a mão na massa. Tem que fazer conta, gente. Não tem como fugir disso. Tá? Então, vamos lá. Bom. Então, pegando o que nós temos ali, né? Essa situação aqui. Então, nós calculamos o módulo e obtivemos essa expressão com essa raiz horrorosa, né? Então, vamos juntar o que tem lá dentro dentro dessa raiz, né? Por enquanto, a gente não sabe o que fazer com essa raiz, mas vamos juntar o que tem dentro da raiz, né? Então, eu tenho um a aqui e eu tenho a ao quadrado aqui, eu tenho 4a ao quadrado. Então, eu só posso somar a ao quadrado com a ao quadrado, né? Então, ficou com 5a ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2a e aqui eu tenho mais 4a. Então, menos 2a com mais 4a vai ficar 2a. Lembrando, é só quem tem a mesma potência, é semelhante, né? A ao quadrado não é semelhante a a. Aquele vídeo que tu publicou teve 400... Então, agora eu tenho 1 e 1, 2, 2 e 9, 11, né? Então, aí temos este com este e este. Ficou isso aqui. Tá. Até agora a gente só mexeu o que tem dentro da raiz, mas a gente não encarou essa raiz ainda, né? Então, a gente tem que encarar essa raiz, tem que saber mexer nela. Então, como eu sei que isto corresponde à área, e a área é raiz de 62, então, no lugar do módulo de U vezes V, eu vou colocar a raiz de 62. Então, eu ainda não sei o que eu vou fazer com a raiz, mas no lugar da área, né, no lugar do módulo de U vezes V, né, eu sei que a área é raiz de 62, vou escrever raiz de 62. Ok. E botei aquela equação ali. Né? Raiz de 62 é igual a raiz de... E aí, então, a gente vai olhar para aquilo e vai filosofar, vai pensar o que a gente pode fazer. O que dá para fazer? Né? Eu tenho essa raiz, eu tenho a raiz de um quadradinho é igual a raiz de um triângulo. Qual é a conclusão primeira que a gente pode tirar? Se eu tenho essa raiz é igual a essa raiz, a conclusão que a gente tira é uma só. Que o quadradinho é igual ao triângulo. Não é? Então, se eu tenho raiz de x igual a raiz de 16, quanto vale x? X só pode valer 16, né? Por quê? Porque se eu botar 16 no lugar do x, eu vou ter raiz de 16 igual a raiz de 16. Simples assim. Então, dessa simplicidade tão básica, eu vou concluir o quê? 62 é igual a 5a mais 2a mais 11. Ah, professor, mas lá na outra disciplina você disse que tem que elevar ao quadrado, porque daí também dá para fazer isso também. Caminhos existem vários, mas eu estou mostrando aqui para você como dá para resolver as coisas de uma forma lógica. De outra forma lógica, só olhando para a equação e pensando, é ver o seguinte. Ora, se eu tenho, por exemplo, raiz de 2 e elevo raiz de 2 ao quadrado, quanto é que dá raiz de 2 elevado ao quadrado? Isso aqui dá 2, né? Porque vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado, vem o 2 aqui. Vai ficar 2, que divide 2 sobre 2, sobra o 2.
Se eu tiver raiz de 1100, né? Raiz de 1191. Não sei que número é esse. O número mais horroroso que me vem na minha cabeça nesse momento. E elevar ao quadrado, quanto é que vai ficar? 1191. Então, se eu tiver raiz de um quadradinho elevado ao quadrado, vai sobrar o quadradinho. Muito bom. Então, o que acontece? Se eu elevar os dois lados ao quadrado, aqui eleva ao quadrado. Então, tudo que eu faço do lado direito tem que fazer do lado esquerdo, porque se eu não faço igual, eu vou desbalancear a igualdade. Igualdade quer dizer que o que eu faço do lado direito, eu faço do lado esquerdo. Então, eu vou fazer do lado esquerdo também, do lado direito também. Ok? O que acontece? As raízes, elas vão ser canceladas, né? Porque se eu fizer raiz de 62 elevado ao quadrado, isso aqui dá 62. E se eu fizer raiz de todo esse negócio elevado ao quadrado, sobra todo esse negócio. Muito bom. Então tá. Então vimos as duas maneiras de nós encararmos isso, tá? De uma forma lógica. Então, agora eu tenho essa equação. O que a gente faz com essa equação? Resolve. Então, eu tenho A ao quadrado, eu tenho um A e eu tenho uma parcela que não tem ninguém. Então tá. Então a gente passa esse 62, né, para o meu lado direito, e aí ficou 5A ao quadrado, mais 2A, mais 11 menos 62, né? Ele era positivo, passa negativo. E aí, então, ficou 5A ao quadrado, mais 2A menos 51 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Então, por uma equação de segundo grau, nós sabemos resolver usando a fórmula de resolução. Pois bem, então ficou menos 2, mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes 5, vezes menos 51. Então, lá dentro da raiz ficou 1024. 1024 tem raiz, e essa raiz é 32, né? Então, menos 2 mais 32, ou menos 2 menos 32. E aí chegamos à seguinte situação. O A vai valer ou 3, ou o A vale menos 3,4. Certo? Como o A ele é uma coordenada, né? Como o A ele é uma coordenada, vamos voltar lá. Quem é o A? Como o A ele é uma coordenada, ele pode ser um número negativo, né? Ou seja, o A pode ser um número negativo, tem uma coordenada, né? Então ele pode ser um valor negativo, certo? Então, aquele valor negativo pode. Essa questão, quando a gente termina um problema, isso é uma regra, né? Aluno adora quando eu digo regra, porque daí parece que eu estou formalizando, estou falando do Código de Direito Penal, né? Tem uma regra. Mas assim se costuma. Terminou-se um problema, qualquer problema que você fez, pode ser problema de, sei lá, mecânica dos fluidos. Quando você termina o problema, você olha para o enunciado do problema. Você não sai correndo. A igual a 3, sai correndo. Não. Né? Isso é um costume de aluno. O aluno achou 13 e vai embora, nem olha para trás. Né? Olha para o enunciado do problema, vê, o A é uma coordenada, pode ser negativo? Pode. Então tá. Esse voltar no enunciado do problema, ver o que você calculou com o enunciado do problema, vai evitar você de vai fazer esse balanço e pode dizer, ó, isso aqui não te diz nada. Tá? Nesse caso, diz alguma coisa. Não, é uma coordenada. Pode ser essa coisa? Pode. Né? Quer fazer a prova? Bom, coloca 3 no lugar do A, né? Coloca 3 no lugar do A e tem que fechar 62. E vai fechar. Tá? Bom,